Hoje estou conversando com o MC grafiteiro Airá o Crespo. Airá, hoje nós vemos um trabalho na rua, o resultado desse processo em que você está envolvido, tem muito mais gente trabalhando nisso, muito mais reconhecimento, né, desse trabalho. Mas vamos ver alguma coisa aqui em vídeo sobre o que você tem feito. Vamos. Esse projeto que começou em 2012, a gente pintando os muros da linha 2 do metrô, fazendo na primeira edição desde São Cristóvão até a Pavuna, né, reunindo aí mais de 150 artistas. Tivemos uma continuidade em 2014, o projeto reuniu 25 artistas pintando a estação de Vicente de Carvalho. E agora em 2018 a gente tem a terceira edição do projeto, que vai estar acontecendo na estação do Maracanã, na estação do Engenho da Rainha, Irajá e na estação de Acari, reunindo 24 artistas para poder estar disputando um prêmio de R$20 mil. O projeto Copa Grafite é um projeto que a gente considera um dos maiores festivais de grafite da cidade do Rio e que aos poucos está montando também uma das maiores galerias de arte urbana a céu aberto do mundo, né? São 2 quilômetros de muros que o metrô tem indo para Pavuna, né, de São Cristóvão a Pavuna, e 2 quilômetros também voltando. Então a ideia é que aos poucos todo esse espaço, ou a maior parte desse espaço, seja preenchido por arte, por cores, por informação. O projeto sempre busca também privilegiar a história da comunidade, né? Inserindo ela nas artes que os artistas estão criando e, com isso, reforçando a identidade dos moradores com a arte, para com também a própria unidade do metrô local, né? Fazendo com que os moradores tenham mais um cuidado, um zelo maior, tanto pelo seu bairro, pela sua história, como também ali pela estação e pela localidade. Belíssimo trabalho, 2 quilômetros de arte, embelezando a cidade, uma coisa... E algo que me ocorreu, vendo esse trabalho fantástico, é como é que se dá esse atrito, digamos, entre os artistas, entre os grafiteiros e os pichadores. Olha, isso acontece porque é um ambiente de disputa, né? A rua é um ambiente muito selvagem e acaba sendo um pouco sem regras, né? Quem realmente circula a rua, porque muitas vezes as pessoas transitam pela rua, né? Mas é diferente você transitar, você circular e você viver, né, a rua, assim. Então, o grafiteiro, ele é uma figura que ele tem um olhar mais minucioso para a rua, porque ele observa os muros, ele observa as sutilezas, as características, as peculiaridades da rua que um transeunte, um passageiro, geralmente não tem. Tem um olhar mais essa atenção. afinado, Um motorista, né, não tem essa atenção. Então a gente acaba, né, junto com os pichadores ali, se sentindo mais dono, né, de determinados locais, dos muros e tudo mais. A gente acaba tendo essa ligação mais forte. E aí, consequentemente, quando um pichador deixa a marca dele ali, a gente cobre, pode ocorrer uma disputa ali por espaço e vice-versa, né? Quando a gente faz um grafite e deixa e um pichador cobre, acontecem esses conflitos, mas são muito eventuais, porque os pichadores, eles consideram também, né, que o grafite é como uma evolução do trabalho deles, eles respeitam. Muitos pichadores têm se tornado grafiteiros porque, poxa, com a evolução dos trabalhos, com o amadurecimento do trabalho dos grafiteiros, cada vez mais espalhado pela cidade, os pichadores se animam, né, e acreditam que eles também podem ter um traço mais elaborado, se comunicar com mais gente. Então essa evolução vem acontecendo e o conflito vem diminuindo. Agora, como é que tem sido a posição das empresas em relação a isso, esse seu tipo de trabalho, e a reação também da academia? Olha, as empresas, elas estão muito mais receptivas, né, ao grafite, ao hip hop, à cultura urbana, porque é um movimento que fala a linguagem dos jovens, né?
Então, as empresas, elas querem falar uma linguagem jovem, uma linguagem atual, e elas querem também se comunicar, né, com principalmente a juventude, para poder alavancar as vendas. Então, hoje em dia, a nossa arte urbana é uma tradução visual do que o jovem pensa, de como o jovem se comporta, né? Então, a gente tem sido bem requisitado para poder estar atuando junto a empresas em eventos institucionais, ou então em campanhas publicitárias, ou então em criações de ações de marketing, muitas vezes participando de gravações, uma série de ações, né, que as empresas desenvolvem para poder se comunicar com o público, e que o grafite ele é visto como uma ferramenta, né, para isso. Isso tudo começou lá atrás, quando o grafite era visto como o hip hop eram visto como como ferramentas de arte-educação e como forma de ressocializar os jovens, né? E depois foi cada vez mais se transformando numa maneira de você cativar os jovens, não necessariamente pelo viés social, mas sim pelo viés criativo, pelo viés do dinamismo, pelo viés estético mesmo, né? Então, acho que hoje em dia as empresas elas têm muito mais interesse em estar investindo nessa cena, em estar desenvolvendo, né? Se associando e desenvolvendo as potencialidades que essa cena apresenta. Assim como a academia, né? Porque a academia, ela realmente, há uns anos atrás, via meio ressabiada, né? O grafite, a arte urbana, a cultura de rua como um todo. E hoje em dia eles entendem que o nosso movimento é um movimento legítimo de arte contemporânea, que tem muitos artistas inovadores, maduros e que estão colaborando para alavancar e para novos caminhos, novos horizontes nas artes plásticas como um todo. Agora, você teve uma experiência que, eu tenho a impressão, deve ter sido muito importante para você, exatamente na área de arte e educação, na escola SESC de ensino médio, que é uma referência nacional. Como é que foi isso? Foi maravilhoso, assim. A escola SESC foi o ambiente onde eu melhor pude desenvolver minhas ideias, né, para arte e educação. Eu comecei a dar aula em 2002, então tem aí já 16 anos, né, que eu tive experiência com arte e educação. Logo que eu comecei a grafitar, eu já comecei a dar aula. E foi muito importante nesse início porque me obrigou a aprimorar, né? Porque quando a gente ensina as coisas, você se vê obrigado também, de uma certa Exatamente, você amadurece aqueles conhecimentos, né? Então, quando eu dei aula na escola SESC, eu já estava bem mais maduro, já tinha quase 10 anos aí, de trajetória nesse sentido, e eles sempre acreditaram no meu trabalho e procuraram transformar as ideias em novas realizações. A gente tem, por exemplo, lá a GAL, que é a Galeria de Arte Urbana, que eu desenvolvi junto com a Taíba Melina, que era uma grande parceira lá dentro. E a GAL é a maior galeria de arte urbana em ambiente escolar do mundo. Só isso. Então, assim, são realmente alguns, pelo menos, se eu não me engano, 2.000 metros de pintura, quase 2.000 metros de pintura dentro do ambiente da escola SESC. E a gente, poxa, tem ali um panorama do grafite no Rio de Janeiro, porque todos os principais protagonistas da cena e precursores estão com pintura lá. Então, assim, a gente conseguiu criar quase que uma linha do tempo, né? Do grafite na cena do Rio. Também tem artistas de outros países, de outros estados. E a Escola SESC, ela tem essa característica, né? De poder fazer crescer as ideias que são apresentadas lá. Eu também tenho uma exposição permanente, né, no Teatro da Escola SESC, eu tenho muito orgulho dessa exposição. E eu só tenho memórias maravilhosas de todos os trabalhos que eu desenvolvi lá, os alunos também que são super interessados e empenhados. Alguma cria lá? Algum deles que tenha seguido o caminho? Olha, a gente tem... É porque como são alunos do Brasil todo, a gente acaba perdendo contato com boa parte, né?
Mas tem um aluno que é o Davi Rezende, que ele foi aluno do projeto Usina, que era dentro da Escola Sesc. E ele hoje em dia, poxa, é um artista, ele já tinha a trajetória dele como designer, e ele está aí arrebentando, criando móveis, reutilizando materiais descartados, né? Então eu sempre tenho contato com ele, a gente trabalha junto em algumas oportunidades, e ele é um orgulho que eu tenho lá daquele projeto. Então isso significa que o trabalho que você e os outros expoentes da cultura urbana têm feito, na verdade está produzindo resultados, está mudando alguma coisa na sociedade brasileira? Olha, eu acredito que sim, porque projetos como o Rio Homem Eu Cuido, que é um movimento social que tem aqui no Rio de Janeiro, a gente já fez alguns projetos juntos. O mais emblemático foi a Galeria de Arte Urbana também, lá no Cerro Corá. A gente criou um caminho, né, de grafite lá, no acesso que dá ao Cristo Redentor, né? Então, poxa, esse é um projeto que é um case, porque a gente procurou criar um vínculo entre os artistas, né, para que os artistas conhecessem a história dos moradores, e os moradores conhecessem um pouco da arte dos artistas, para que quando a gente, efetivamente, os artistas pintassem os painéis, eles já se conhecessem, já tivessem se entrosado e o artista pudesse se imbuir um pouco da história do morador para traduzir ali naquele muro. E isso foi super bem aceito. A gente já tem 3 anos do projeto, os murais todos intactos, projetos que eram de dentro da comunidade se potencializaram com isso e começaram a ter continuidade. Tiveram moradores que começaram a trabalhar como guias, né, dentro da comunidade, usando como gancho o caminho do grafite lá. Então, isso é um exemplo de que a arte ela acaba tendo esse reflexo de melhorar a autoestima das pessoas, da comunidade como um todo, de estimular um cuidado maior das pessoas para o ambiente, né, e poder até mesmo gerar desdobramentos de geração de renda e de novos negócios, né, a partir ali da oportunidade que as pessoas enxergam. Airá, parabéns, que trabalho fantástico você tem feito. Obrigado. E a gente espera que você continue e vá muito mais além. Vamos nessa. Eu conversei com um dos jovens talentos da cultura urbana, o MC e grafiteiro Airá o Crespo. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultune.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultune é a oportunidade de os negros serem sujeitos do discurso.